E aí, Diegão, o que você tá aí no giro de notícias? Cara, eu queria trazer o seguinte, a gente até conversou antes, é interessante, ontem aconteceu um fenômeno, goste, não goste, seja pró-governo, anti-governo, a pauta não é essa, mas ontem o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ele foi no podcast Flow, que é um podcast muito famoso, entrou em polêmicas na época do Monark, quem acompanha foi desmonetizado, o Monark foi cancelado, saiu da parceria. Então ontem o Igão, ele entrevistou o Bolsonaro por incríveis 5 horas e 20 minutos. Muito louco, Tem né, noção? velho? Muito louco, Cara, muito foi uma da hora. entrevista de Acho que 5 foi o mais horas. longo. Foi. Deve ter sido. Essa informação eu não 3 tenho. horas. Não, e Mas- só com duas pessoas é o mais longo. Não, só com duas pessoas. é o mais Aham, longo. É o mais Então, longo. e aí tem algumas coisas interessantes. Ó, por exemplo, o programa aconteceu há 21 horas atrás, tá? Já tem 7 milhões e meio de visualizações. É impressionante. O Flow tá rindo à toa, né, velho? O Igor ficou rico só Só nessa... desse, né? Mas voltou a monetização do Flow? Voltou? Ah, deve se ter voltou, voltado, né? né? Não sei. Não, deve ter voltado. Deve ter Não voltado. sei, mas Se se voltou, o cara tá rindo à Não, toa. mas mesmo que não tenha voltado, isso trouxe uma visibilidade, visibilidade né? absurda Sim. pro podcast. Não, e se Ó. o Instagram não tá pagando, o Spotify tá, alguém tá velho. pagando, Alguém tá alguém tá pagando isso aí. Aí, ó, a Os vídeos Vika- do Flow, Ah. disparadamente, tá um... Não, Mas- isso que é impressionante. Acabou de sair, né? Não tem 24 horas, então assim, 7 milhões e meio. Alguns números aqui pra nós. Acabei de olhar antes de entrar ao vivo. 993 mil joinhas. Verdade. Tá? E mais de 52 mil comentários. E o mais impressionante, chegou ao pico de quase 600 mil pessoas assistindo ao vivo. É o recorde, é o podcast no Brasil com recorde absoluto e o Transmissão maior ao número vivo, de né? transmissão, de maior número de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Então, muito significativo, sobretudo, tá? E aí, enfim, para colocar um pouco de pimenta na conversa, porque me parece que outro podcast que havia sido bastante veiculado e o pessoal estava comemorando foi quando o ex-presidente Lula foi no podcast Podpah e teve aí um pico de visualizações em média de 256 mil. Então, praticamente o dobro. Sim. Mais que o dobro, né? Mais que o dobro. É que não bateu 600, né? Aham. Mas, basicamente... É mais que o dobro, é verdade. O quê? 256 mil. 256 mil pessoas Simultâneos, assistindo Lula ao vivo, Ah, simultaneamente, e 567 Mas mil assistindo Bolsonaro. Quantas mil visualizações? Hoje, com 8 eu não olhei. meses, tô olhando aqui agora. Hoje, com 8 meses, tá com 9 milhões. Ou 8 seja, meses. Aqui o cara com menos de 24 horas. Não, é impressionante. Imagina essa Não. escalonada É aí, impressionante. velho. Se não tiver aquela podada, né? Se não cair, né? É. Vem cá, alguém assistiu ou não? Cara, eu Não, eu assisti preciso a um pedaço, assistir. assisti 1h30. O que você achou lá? Cara, eu Queria achei fazer a algum destaque? melhor aparição do Bolsonaro em um tempo contínuo, assim. Porque pelo menos nessa Ele uma hora e parecia meia... mais sóbrio, né? Nessa 1h30 que eu assisti, ele não falou bobagem, assim, daquelas É difícil. absurdas. É ele diferente não... ver ele sem corte, né? Quando Cara, as pessoas cortam e verdade. colocam coisas assim. Será que sem ele não corte, assistindo às disse. 5 horas, eu tenho um Assiste, candidato? Será? assiste. Será? Meu Deus! eu Vai achei- render voto! Maranata! Eu não sei se é o clima de campanha, Tá. mas ele tá diferente. Não sei, Pode eu não ser, sei, pode eu não ser. sei se é a impressão que a gente tem, porque Não, eu a achei gente... ele bastante assertivo, como sempre. Algumas coisas que me impressionaram. Ele respondia muita coisa meio de cabeça, dados impressionantes, inclusive. Legal, tá? isso é legal. Só que não me pareceu do que eu vi. Eu não vi tudo, obviamente. Eu vi os primeiros 40 minutos, aí eu tive um compromisso, vi depois a última 1h15. Terminou quase 00:30. E aí eu tava lá ouvindo e tal. O que acontece? Eu não vi, assim, rompante, né? Ô, Tom, desculpa, cara. Não é que eu não vi Virou bobagem. agência Lupa Eu hoje, não vi aquelas coisas assim que a gente passa vergonha. Fala assim, nossa, o presidente falou tal coisa, essa frase. absurdo. Igual Esse é aquele, absurdo. igual aquele que ele falou na claro que tem Expo Dubai, né? Que a Amazônia não tinha sido devastada, né? E outra, Tipo, até assim, ó, até entendi. uma coisa que o... Eu que vou, o- ó, enquanto a nossa audiência vai nos provocando no bom sentido, você vai falando, até uma eu vou ver coisa- a agência Lupa aí, o que Não, tá e até pegando. que o Igor virou por ele e falou assim, e aquele negócio lá do apartamento Cara, que ele você perguntou falou de e rachar, tal. perguntou tudo, ele não Aí, aliviou não. aí ele falou assim, não, cara, eu errei.
Eu acho que eu nunca tinha visto ele falar isso. Eu errei. Muito bom. Então, assim, eu achei que era uma... Não sei se a gente tem uma impressão, porque a gente não vê um Bolsonaro tudo, assim. A gente vê um recorte que aparece, a gente vê alguma coisa, assim, sabe? O Leandro Pasquini falando, ele não deu nenhuma Dilmada, entre aspas. A galera gosta. Não, eu tô mas aberto. era bom, né? O meme era bom, cara. Se tem uma coisa que era Mas não dá boa naquela saudade época, dos dá discos da saudade. Dilma, assim, É. pra dar risada? Porque Não, a gente quero- podia, mas não quero de podia, e no É. final podemos, mas não podemos. Mas a e- gente já falou isso E aqui a nessa criança e o bancada. cachorro? A criança e o cachorro é maravilhoso. Não, pra mim Por o melhor é trás tocar de uma vento. criança, Mas, gente, vocês não sempre tem acham um que a cachorro. Dilma, ela falou uma verdade assim, que é isso mesmo? Ela falou que quem ganhar e quem perder não vai ninguém ganhar nem ninguém perder. É verdade. Será que alguém tem uma certa razão? hoje- me sinto É hoje. Tô a gente perdendo vê- pra todo lado, velho. Hoje a gente vê que havia profecia. É, Tava a certo, Dilma, ela tava então certa. eu não tenho saudades dela à presidência, mas eu tenho saudade dos memes. Tudo bem, assim. vamos ver era bom, né? Ó, agora, como sempre, é sacanagem, né, Diegão? Como sempre o quê? Assertivo como sempre é sacanagem, né? Não, então, talvez é uma questão de nomenclatura aqui, de semântica. O que eu quis dizer, como sempre, é que ele me parece sempre bastante direto. Concorde com a fala dele ou não, quando eu digo assertivo como sempre, assim, ele não se acovarda das respostas, ao menos a minha impressão. Agora, sabe Você o pode que- discordar, o mas... que eu acho legal, assim, de uma iniciativa como essa, cara, porque assim, ó, ali nós temos 5 horas de Bolsonaro. Cara, é impressionante. Sem cortes, Isso. sem Ao nada, vivaço. aquele ao vivo e tal. vivaço. Até bebendo aguinha. E aí, isso- tudo. Eu acho que pra mim isso é a melhor manifestação de uma entrevista. Isso. Porque ali tá o cara. Sem manipulação Sem é o que ele é. manipulação. É, gosta ou não isso que eu achei o gosta ou melhor. não. Eu acho que assim. É diferente do que a gente acaba vendo na televisão, do que a gente acaba Não, vendo e por aí. sinceramente eu acho até uma jogada mais inteligente da parte dele Eu ter achei. feito o podcast do Eu que ter achei. feito um debate. Não é? Porque o debate tem muita coisa acontecendo, tem corte, tem movimentação. ali Ali ele foi tava uma só conversa ele. E ele teve a mesmo, oportunidade de falar sobre muita Cara, ele coisa. falou Eu quero sobre ouvir. vacina, regime militar. Aliás, ó, nossa audiência falou aí da agência Lupa. Eu entrei aqui, ó. O que é? Agência Lupa, essas agências de checagem de notícia. Tá dizendo aqui, no Flow, Bolsonaro cita pelo menos 11 informações falsas sobre votação, vacina e regime militar. Eu não posso emitir opinião porque eu não fiz a sei. checagem da checagem, mas eu preciso admitir aqui, goste ou não a nossa audiência, eu tenho profunda suspeita sobre essas agências de checagem. Sim. Eu acho que elas são bastante enviesadas. Enviesadas. Então, não Aham, sei, mas tem sim. que analisar. Eu acho que Não, essa mas se coisa. ele só errou 11 coisas em 5 horas, tá ótimo. Eu acho. É uma boa média. Sinceramente, é uma média muito Mas boa. cara, eu acho que assim, por exemplo, tem muita coisa. Se eu aprendi uma coisa com o professor de história, ele falou o seguinte: a história é contada pelos vencedores. Esse negócio de que, porque isso aqui não é verdade histórica, isso é balela. A história ela é sempre interpretada, ela é sempre. Claro, o pessoal envia- reconta a história. E outra, mesmo assim, mesmo a pessoa sendo mais honesta possível, ela sempre tem um viés, ela sempre tem uma percepção, ela sempre. Assim, A não dá famosa pra você. narrativa, né? Não dá pra você falar. É lógico que uma coisa muito absurda, né? Uma coisa assim, nossa, o cara fez tal coisa. Era o Rambo. E não existe Rambo, era só ficção. Mas assim, se não for isso, é interpretação. Porque às vezes é a visão de mundo, interpretação. né? Mas da sabe o pessoa, que eu sei lá. percebo? E Essa, outra, por essa exemplo, parada a comissão do... da verdade, né? Que veio aí pra... Eu pra- acho isso uma brincadeira. Tipo, Bom, recontar a história. Cara, não, a gente vê a história mudar de acordo com viés político, com viés. Eu não concordo. Sabe o com que eu essas curto Diga lá dessa aqui ideia dos podcasts? É que, pelo menos da experiência que eu tive, podendo ouvir caras que inclusive eu achava motivo de chacota, como o Marçal, por exemplo. Tá. Depois que eu ouvi um primeiro podcast de várias horas com o cara, Sim. eu mudei minha visão a respeito É. dele, sabe? Então, Sim. Que não tem Cara, eu aquele- achei. não tem Eu aquele quero. sensacionalismo, né? Sinceramente, eu queria o Marçal no debate. No debate. eu queria Eu Mas queria. pra dar risada? Não, ele velho, vai dar não. trabalho. Mas Cê tá- mas vocês estão ligados, Você né? tá enviesado, Não, velho. não, Você é, tá. Já era, cê vocês tá- sabem que já era. Não, mas já tudo era, bem, já mas, era. assim, ó, mas eu Inclusive, queria. o partido dele tá querendo apoiar o O Lula, Lula. é, Deve Não, tá tá, muito- mas eu só falo assim, ó, eu queria o Marçal porque eu achei ele muito inteligente. Você acha que dava uma conversa boa? Não, eu acho que Calma, velho. Calma, ele conversa boa. como ele não tinha o que perder,
Entendi. ele tinha o que arrancar dos caras. Entendi. Eu acho que isso ia ser bom.